Boa noite, pessoal. Eu venho pouco aqui na igreja, não sou dessa igreja, mas amo essa igreja, amo o pastor, né? E amo a Jesus em primeiro lugar, e é isso que importa. E eu queria falar para vocês que acho que todo mundo ultimamente anda um pouco em desespero, né? A gente que é crente tenta se acalmar, daqui a pouco dá um desespero, daqui a pouco se acalma de novo, né? E tem que seguir o barco. Mas há 30 dias quase, né, gato? 30 hoje, né? A gente estava voltando de um passeio que a gente foi na serra. E aí o Ricardo começou a se sentir mal, né? E a gente atende, desde quando começou a pandemia, a gente atende todo mundo, eu pelo menos, que me chama para atender Covid, que a gente trabalha com a saúde, com ozônio. E vamos, né? E um ano a gente nunca pegou, a gente cuida muito, faz várias coisas, toma vitamina injetável, faz ozônio, se alimenta bem. E aí o Ricardo começou a se sentir mal, eu disse, bom, é só uma gripezinha, né? E aí ele começou a ficar ruim, e assim, eu sou casada há 28 anos a fazer esse ano, e eu nunca vi o meu marido assim. E aí aquilo meio que quis me dar um desespero, né? E no fim, realmente, ele estava com Covid. E aí ele nem conseguia se levantar direito, e ele ficou assim de uma forma que eu nunca vi ele, tanto psicologicamente como fisicamente. E aí, quando eu quis entrar em desespero, Deus falou assim para mim: a tempestade está passando, e está passando na alma dele, mas não é para a morte, é para a vida. Porque eu vou fazer o que eu não fiz até hoje na vida dele. Aquilo que precisava ser arrancado para que o meu caráter estivesse dentro dele, eu vou fazer, te acalma. E aí Deus me deu uma força sobrenatural que não vem de mim, isso eu tenho certeza que vem do Espírito de Deus, né? Para cuidar dele, cuidar da minha casa, cuidar de todos que me chamavam todo dia dizendo que um estava passando mal, o outro estava passando mal, e eu tinha que estar bem psicologicamente e fisicamente, né? E assim, gente, Deus tem trabalhado de uma forma... Não tenho nem palavras para dizer para vocês o que Ele tem feito dentro da minha casa, dentro da minha família, durante esses 30 dias, depois que o Ricardo teve esse problema, né? A gente perdeu o nosso sogro faz 3 dias, né? A mãe do Ricardo ficou muito ruim, né? A gente achou que ia perder ela também. Mas o que eu quero dizer para vocês essa noite que Deus colocou no meu coração é que esse tempo que a gente está vivendo agora, nós somos humanos e infelizmente a gente tem uma visão humana, né? Porque se a gente pudesse enxergar o espiritual, a gente iria compreender muito mais do que está acontecendo nesses últimos tempos. Então tudo isso que está acontecendo, na verdade, não é para a nossa morte, mas é para a vida. É para que cada um de nós, primeiro dentro da nossa casa, da nossa família, exerça o que talvez a gente não exerceu durante uma vida inteira. Porque a gente vem na igreja, a gente canta, a gente fala de Deus, a gente diz que é cristão, mas a maioria de nós sempre tem alguma coisa dentro da gente que nos impede de ir além, de realmente se entregar 100% para Deus. Como eu sou casada com o Ricardo há 21 anos e nós somos muito cúmplices e muito amigos acima de tudo, eu sei o que ele tem, né, que ele precisaria entregar para Deus. E eu sei que Deus tem trabalhado lá dentro do caráter dele. Então tudo isso veio para a gente pensar realmente o que a gente tem que entregar para Deus, porque a gente tem que se entregar 100%, e principalmente para a gente entender que a gente não é nada, absolutamente nada. Eu sempre fui uma pessoa um pouco egoísta, pensava mais em mim, né? Dinheirista, e Deus tem me ensinado durante esse tempo que eu tenho que me doar para as pessoas, que é isso que Ele quer da gente, e a gente não tem muito tempo. A gente precisa primeiro exercer isso dentro da nossa família, né? Resgatando algumas coisas que, como a gente anda e vive uma vida inteira no automático, essa é a verdade, né? Nós passamos uma vida inteira no automático. A gente trabalha muito,
a gente se esforça muito para tanta coisa e na hora que a gente tem que realmente se esforçar, se entregar para Deus, para o nosso próximo, para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa, a gente já não tem mais força. E é isso que Deus quer da gente nessa época, que realmente a gente se entregue a Ele, se entregue ao nosso próximo, tente resgatar, né, a família, não sei, um irmão, um pai, né, porque a nossa vida é cheia de mágoas, de traumas, todo mundo tem traumas, mágoas, e isso vai, às vezes, criando uma casca na gente, e eu acho que é isso que Deus quer da gente, Ele quer que a gente resgate isso, né? E nós estamos resgatando dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos, eu e o meu esposo, resgatando uma vida inteira de muitas coisas que acontecem, eu com o meu pai, a minha sogra com os filhos, né? Então, antes que a gente não sabe o dia de amanhã, infelizmente a gente não tem controle, não adianta a gente se desesperar, né? Porque não adianta, nós não temos controle, então a gente tem que se entregar 100% a Deus, colocar nossa vida no controle dele, porque ainda que algo aconteça, a gente tem que se preparar para a gente ir para a eternidade. E essa agora é a hora de a gente realmente tirar essa casca, tirar esse pecado escondido, tirar esse egoísmo, tirar muitas vezes o orgulho que a gente tem de não falar com tal pessoa, né, de guardar mágoa, porque nesse momento agora a gente tem que se limpar para que o novo do Senhor venha, porque Ele está reavivando, Ele está tirando, Ele está limpando, e Ele quer isso da gente que conhece a palavra de Deus, e alcançar o nosso próximo. Então é isso que Ele tem feito dentro da minha casa. Assim, passou um furacão, mas Deus tem suprido, Deus tem nos alimentado, e Deus tem feito aquilo que talvez durante uma vida inteira não foi feito porque nós não deixamos, né? E no momento que a gente fica doente, realmente é um momento que a gente está quebrantado, que a gente vê que a gente não é nada, nada, que todos os prazeres do mundo, dinheiro, tudo não vale nada, né? O Ricardo pôde perceber isso, e eu nunca vi o meu marido assim. Então ele viu que nada do que para ele era importante, na verdade, naquele momento era o mais importante, era estar perto de Deus, era lavar a alma, né? Ele falou algumas coisas para mim, me pedindo perdão por algumas coisas, disse, quanto tempo perdido, né? Mas na verdade não é tempo perdido, a gente aprende com os nossos erros, e feliz aquele que consegue ainda se arrepender e mudar o rumo. Então é isso que eu queria falar para vocês nessa noite. A gente não tem tempo mais para perder, a gente precisa se doar todos os dias, a gente precisa ir na casa daquela pessoa que a gente brigou, naquela pessoa que a gente tinha mágoa, que nos magoou, e resgatar tudo isso, para que se amanhã a gente não sabe quem vai primeiro, a gente vai limpo e possa estar perante Deus limpo, porque a gente tem a certeza de que há algo além disso daqui tudo que a gente está passando. É isso que eu queria dizer para vocês nessa noite. Como a nossa vida muda de um minuto para o outro. Nós, como ela falou, nós não temos controle sobre nada em nossa vida. Um minuto antes, eu, ela, a família dela, a minha sogra, estávamos brincando, estávamos andando na lama com um quadriciclo, estávamos jogando futebol, estávamos nos divertindo, eu tinha tudo sob controle, estava tudo sob meu controle. Se eu quisesse deitar, eu me deitaria, se eu quisesse ir no mercado, eu ia, se eu quisesse sair para comprar qualquer coisa, eu iria, nada estava fora do meu controle, tudo estava sob meu domínio. Um minuto depois, eu comecei a sentir os primeiros sintomas e tudo saiu fora do meu controle. E eu comecei a perceber que na verdade eu não tinha domínio nenhum sobre a minha vida. Na verdade nada estava sob meu controle. Na verdade todos os meus planos, todos os meus projetos, tudo aquilo que eu já havia planejado para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, em adquirir, em comprar, em ir, nada fazia parte real da minha vida. Eram tudo ilusões, pensamentos, eram todos esses desejos, mas que não dependia única e exclusivamente de mim. E quando eu tive que me afastar e aí lutar, né, pela minha vida, Deus me levou em lugares onde eu nunca havia andado. Eu tenho 45 anos de idade. Já passei por várias igrejas. Já fui de igrejas tradicionais, já frequentei igreja pentecostal, mas nunca havia estado no lugar onde Deus me levou. Talvez porque eu estivesse tão
quebrantado. E eu precisava estar dessa maneira para tirar um pouco daquilo que fazia parte da minha natureza, que era achar que tudo estava sob o meu controle, que eu podia fazer tudo a hora que eu quisesse, como eu quisesse, podia adquirir o que eu quisesse, levar aonde eu quisesse, voltar para onde eu quisesse. E Deus me mostrou que nada disso, tudo está debaixo das mãos dele. E Deus me mostrou que o raso onde nós vivemos, boa parte da nossa vida, 45 anos da minha vida, vivi no raso. Esse lugar não é o lugar que Ele tem para nenhum de nós. Deus quer que nós vivamos no profundo. Deus quer que nós nos quebrantemos na presença dEle. Deus quer que nós nos coloquemos 100% na presença dEle. E nesses dias em que eu estive lá, Deus me levou a lugares para eu ver situações, para eu entender situações, para eu me arrepender de situações, para eu me curar de situações, para eu ter oportunidade de pedir perdão à minha esposa, às minhas filhas, a todas as pessoas a quem eu machuquei, magoei, feri, traí, menti, roubei durante toda essa minha vida. Foi uma grande oportunidade que Deus me deu. E eu tenho certeza que essa obra que Deus começou lá na minha casa, que Deus começou na minha vida, é uma obra que eu não posso controlar quanto tempo ainda tenho de vida nesse planeta, mas que durará todos os dias da minha vida, até o meu último fôlego, se for daqui a 1 minuto, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 100.000 anos, não sei, mas todos os dias da minha vida, esse ar, enquanto o ar estiver em meus pulmões, esse será o meu objetivo, essa será a minha motivação. Eu desejo a vocês também essa noite, que todos decidam colocar a sua vida no profundo com Deus, que todos se quebrantem na presença de Deus, que todos consertem a sua vida, se consertem dos seus traumas, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas cargas que nós trazemos pela uma vida inteira, e se conserte consigo mesmo e se conserte com Deus. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe essa noite. Desculpa, pastor, por ter tomado todo esse tempo aqui do culto, tá bom? Obrigado, gente.